Então, nós estamos na nossa terceira aula da matéria História de Israel e vamos continuar a partir da página de número 6, falando sobre o período do cativeiro babilônico. Esse período que marcou a história do povo de Israel. Foi um período bem doloroso para o povo. Cerca de 70 anos eles passaram no cativeiro babilônico e, devido aos seus pecados de idolatria, o abandono ao culto verdadeiro, fez com que Deus punisse a nação de Judá com o cativeiro babilônico, levando o rei Nabucodonosor a invadir Jerusalém e destruí-la por completo, deixando as casas em ruínas, destruindo toda a lavoura, o templo, pegando todos os utensílios sagrados que existiam em Jerusalém e levando para a Babilônia. Diz a Bíblia em Daniel que ele depositou da casa dos seus deuses. Então, o período babilônico foi um período de muita vergonha para o povo de Israel, um período de quase 35 anos, eles sendo um povo vassalo ao rei Nabucodonosor. Após ele assumir o trono, ele invade Jerusalém, como nós falamos, em 607. Ele leva alguns nobres para o cativeiro e em 597 ele invade novamente Jerusalém. Ele mata o rei Joaquim. Na verdade, o rei Joaquim é preso, melhor dizendo. O rei Joaquim, ele se entrega para o rei da Babilônia, é levado vivo para a Babilônia, porém fica em cárcere por mais de 30 anos, e em 586, que foi o fim de tudo, onde Nabucodonosor invadiu Jerusalém por causa de uma revolta política do rei Zedequias. Então ele entra dentro de Jerusalém, destrói o templo, quebra os muros, ele mata os filhos do rei Zedequias e após mata o rei Zedequias. E nesse período ele leva todos os demais povos para a Babilônia, deixando apenas um pequeno número de pessoas dentro da terra de Jerusalém, as pessoas mais velhas e bem pobres que ficaram na terra. Então, a angústia de quem foi para o cativeiro foi terrível, e de quem ficou na terra sem nada, sem provisão alguma, também foi terrível, e, além de tudo, essa terra pertencia ao rei Nabucodonosor. Então, houve um período terrível para o povo de Israel. Agora, as consequências são por causa dos pecados do povo de Israel. Os dois últimos profetas que profetizou a respeito do cativeiro, que parece ter presenciado esse cativeiro, foi o profeta Abacuque e o profeta Sofonias. Eles parecem ter profetizado muito próximo do cativeiro, a ponto que eles chegaram. Parece que Abacuque chegou a ver a invasão em Jerusalém, porque Jeremias ele profetizou durante o período do rei Jeoaquim, que é o mesmo Eliaquim, e o rei Joaquim. Então, o Jeoaquim perseguiu muito o profeta Jeremias. O rei Joaquim, ele deu ouvido a Jeremias, mas nem tanto, permaneceu nos caminhos maus, mas com a segunda invasão ele se entregou ao rei. Porém, o rei Zedequias, ele continuou perseguindo o profeta Jeremias, ele não deu ouvido à voz do profeta Sofonias, à voz do profeta Abacuque, apesar que Abacuque, nas suas visões, ele já havia visto a derrota do povo de Deus. Se você observar o livro do profeta Abacuque, ele é mais um livro de questionamentos a Deus. Ele levanta muitas questões a Deus por causa da maneira que o povo quebrou a lei de Deus. Ele chega a dizer que a lei se afrouxa, ele estava querendo dizer que não que a lei perdeu o seu valor, mas que as pessoas não cumpriam a lei, e pede a Deus para que Deus agisse. E quando Deus agiu, ele se sentiu envergonhado porque ele não entendeu o propósito de Deus, porque ele chegou a dizer que a nação da Babilônia era bem pior do que os judeus. Então, como que Deus usaria os babilônios para punir o seu povo?
O capítulo 2 inicia mostrando ele entrando em uma torre de vigia para orar, e ali Deus fala com ele, ele compreende os planos de Deus e descansa no seu, a ponto de falar aquele versículo que somente o apóstolo Paulo citou por 3 vezes, melhor, 2 vezes, e o escritor aos Hebreus citou uma vez, que o justo viverá da fé. Então, ele chega até a dizer: nós não seremos destruídos ou não morreremos, ou seja, o nosso nome não será riscado debaixo da terra. Aí ele vai e fala que aquelas pessoas que obedecessem a Deus na Babilônia, que seria o justo, ele iria viver pela fé lá na Babilônia. Então, o profeta Abacuque, ele descreve a maneira que o exército babilônico estava invadindo Jerusalém, ele compara ele como cavalos de ferro, e seus cavaleiros que, onde eles passavam, eles destruíam tudo. E ele mostra, através das profecias e das suas visões, que parecia que o rei Nabucodonosor, ele não respeitava ninguém, para ele não existia leis. Ele era a própria lei. Ele diz assim, que é um povo que, para ele, não existe lei, eles são a própria lei. E quando eles entram, é como que eles invadem as terras, e é como que eles entrassem nas águas e pescassem muitos peixes, e fizesse uma fieira, passando um cabo de aço sobre os narizes de cada peixe e levando. Segundo os estudiosos, foi assim que o povo foi levado ao cativeiro babilônico, todos acorrentados um com o outro, parecendo se fosse uma fieira de peixe. E o exército babilônico chegou e destruiu tudo. Então, o pastor vai mostrar isso aqui, que o período do cativeiro babilônico, ele retrata a respeito disso. E lembrando, irmãos, que muitos profetas, como o profeta Oséias, o profeta Amós, eles advertiram mais o reino do norte, mas eles também advertiram o reino de Judá a respeito dos seus pecados, que eles deveriam voltar para os caminhos do Senhor. E no período do rei Josias, que foi o último avivamento que aconteceu na nação de Judá, nós vemos que o avivamento do rei Josias ele foi um avivamento que estendeu até Samaria. Quando ele foi lá em Samaria, ele pregou lá, ele anunciou, ele quebrou altares, ele fez com que o povo voltasse à lei do Senhor. Talvez por isso os samaritanos eles entendiam da palavra de Deus e até mesmo eles tinham os 5 livros de Moisés como livros que era a palavra de Deus. Os samaritanos não aceitavam mais as demais partes da Bíblia, mas os 5 livros de Moisés, sim. Possivelmente pelo fato de que quando o rei Josias foi lá a chamar o povo ao arrependimento do pecado, porque havia acontecido um grande avivamento na região de Judá, então ele quis que se estendesse esse avivamento até Samaria. E aquele povo conheceu a palavra de Deus, guardaram a lei de Moisés. E quando chegou no período do Novo Testamento, nós vemos que era um povo misturado, um povo meio judeu e metade de várias nações. Por isso, os judeus não os aceitavam como judeus e tiveram muitos problemas em questões políticas e espirituais. Mas o período, irmão, do cativeiro babilônico, o pastor vai mostrar aqui que esse período ele é determinante para a história e o caráter de Israel. Então, ou seja, esse período marcou, como eu disse, a história do povo de Israel. A primeira coisa, irmão, que aconteceu, que o povo de Israel, se os irmãos observar, Jesus não precisou de falar disso, os apóstolos não precisaram de falar entre os judeus a respeito de idolatria, de culto a deuses estranhos, porque o cativeiro babilônico parece que sarou essa ferida no povo de Israel, que eles nunca mais idolatraram no período neotestamentário. Eles nunca mais voltaram o seu coração para algum Deus. Por isso, até a linha de pensamento escatológico do pré-tribulacionismo, que eles acreditam que o anticristo, após ele desejar ser cultuado, os judeus se revoltará contra eles por causa disso, porque os judeus não aceitam a idolatria. E por não aceitar a idolatria, o pensamento pré-tribulacionista, isso é simplesmente uma linha de pensamento, não tem assim, podemos dizer que não tem todos os respaldos bíblicos para podermos afirmar isso, mas pode ser que é concreto pelo fato de eles serem um povo que foi curado da idolatria, e ao ser curado da idolatria, tanto o pensamento pré-tribulacionista como o pós-tribulacionista acredita que ele
eles foram curados da idolatria. E ao ser curados da idolatria, não aceitarão esse desejo de ser adorado do anticristo. Por isso se revoltarão e, de acordo com o pensamento de Daniel, eles romperá a aliança que foi feita com o anticristo, e então ele se revelará como iníquo e passará a perseguir tanto o povo de Israel como os demais povos da terra que se revoltar contra ele. Então, o pastor mostra que isso marcou a história. E ele mostra que Nabucodonosor atacou Jerusalém por volta do ano 607, e ele levou Daniel, como eu falei na aula passada, ele levou Daniel e seus amigos para o cativeiro, que foi na primeira leva. Em 587, ele leva Ezequiel. Na verdade, ele levou Ezequiel, foi em 597, eu falei que 587, 597. Ele levou ele, porém, Ezequiel, como eu falei na aula passada, ele ficou em um lugar diferente do que Daniel. Daniel ficou no palácio, por ser da tribo de Judá, pertenceu a uma família nobre, eles levaram ele para o palácio, ainda jovem. Já Ezequiel parece que já estava avançado em idade, assim, talvez com mais de 20 anos, e era da tribo de Levi. Para os Nabucodonosor não tinha tanta importância os levitas, porque, primeiramente, não tinha culto levítico na Babilônia. Se os irmãos observar, na Babilônia foram 70 anos sem culto, 70 anos que eles tiveram que servir a Deus, como o profeta Abacuque falou, pela fé. Não tinha templo, não tinha nada para que eles pudessem cultuar. Porque todo o culto judaico, ele está relacionado ao templo. Por exemplo, hoje, como não existe mais templo em Israel, até hoje o culto judaico não tem como ser completo, pelo fato de não existir templo. Porque a ordem de Moisés, e eles aceitam isso, que após o povo receber a ordem de Deus para construir o tabernáculo, nunca mais foi permitido erigir nenhum altar em local nenhum. Se os irmãos observar, quando Josué entrou na terra prometida e a meia tribo de Manassés, a tribo de Gad e a tribo de Ruben ficou antes do Jordão, que eles construíram um altar ali, que não era nem para queimar incenso, só para memorial, o povo voltou em peso para pensando que eles estavam idolatrando e queria guerrear contra eles. E eles tiveram que explicar que era apenas um memorial, porque não era permitido levantar altar algum e estar queimando o holocausto, a não ser no altar que foi feito no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Então, para o povo de Israel, o templo tinha muita importância em relação ao culto. Em relação ao culto. Isso era muito importante para eles. Aí o pastor vai mostrar aqui que o cativeiro estava baseado na lei do descanso da terra. Se os irmãos pegarem a lei de Moisés, os irmãos vão observar que era para as pessoas trabalharem e plantar na terra durante 6 anos. No 7º ano, era para a terra descansar. Então, no 8º ano, eles iriam plantar e no 9º ano, eles iriam colher. Aí os irmãos imaginam se não tem que ter fé. Por exemplo, você para de plantar no 6º ano, vai viver da colheita daquele 6º ano, o 7º a terra tem que descansar e no 8º você planta. Então você tinha que fazer uma economia boa no 6º ano para que até o 8º ano você vivesse sem precisar de fazer colheita e nem plantar. E o melhor, só no 9º ano que a terra produziria. Então era quase 3 anos esperando a terra produzir para colher novamente. E quando o povo de Deus está ligado a Deus, está voltado o coração para Deus, a facilidade de descansar no Senhor é grande. Mas quando o povo perde o interesse nas coisas de Deus, quando o povo abandona os caminhos do Senhor, é claro que fé lhe falta. Eles não têm condição de proclamar fé alguma. Então, quando esse povo perdeu o interesse pelas coisas de Deus, eles passaram mais de 70 anos sem deixar a terra descansar. Mais de 70 anos a terra não descansou. Por quê? E eles também quebravam as leis de todas as formas. Moisés falava que se você fosse para o campo colher, tudo aquilo que caísse, você não poderia colher, voltar e pegar, você tinha que deixar para os pobres. E também eles quebraram a lei do jubileu. Se os irmãos observar, o jubileu também não era observado por eles. O que era o ano do jubileu?
que as pessoas trabalhavam. Se fosse um judeu que, por alguma ocasião, ele virou escravo, depois de 7 anos ele tinha que sair livre, com toda a sua família. Se não fosse judeu, se não fosse judeu, os irmãos observam que os judeus poderiam sair com a família. O não judeu, se ele entrasse sozinho e ele adquirisse família no ano do jubileu, que era 50 anos depois, ele teria que liberar aquele escravo. Porém, se aquele escravo entrou com família, tinha que sair com a família. Mas se ele adquiriu família lá na casa do seu senhor, ele tinha que sair somente ele. A família que ele adquiriu, tanto a mulher como o filho, continuava escravo. Se ele não quisesse abandonar sua esposa e seus filhos por amá-la bastante, ele fazia um acordo com o seu senhor, ele lhe furava a orelha e ele seria um escravo para sempre do seu senhor. Então, isso era um ritual e pacto que eles faziam. Mas esse ano do jubileu também não estava sendo observado. Por quê? Eles não queriam liberar ninguém, a mão de obra para eles era muito importante. Então, nós vemos que houve uma quebra total da lei de Deus. E tudo preocupação com as questões financeiras. Quando você abre o livro do profeta Miqueias e o livro do profeta Amós, nós vemos que eles tratam muito da causa social com muita clareza. Parece que o profeta Amós está profetizando nos dias de hoje. Parece que toda essa desigualdade que nós vemos hoje, o profeta Amós estava vendo hoje. A política na situação que está, os governantes do jeito que está, as pessoas que se julgavam tá debaixo da lei de Deus, quebrando a lei, as pessoas com interesse em si próprio, sempre com o interesse de ganhar mais dinheiro, de prejudicar as pessoas, de pisar nos mais pobres, de vender o direito do pobre para o mais rico. O pobre ia na justiça, eles compravam os juízes, compravam todo mundo, e eles nunca tinham a causa ganha, por quê? Quem tinha dinheiro é que mandava. E houve o caso que o profeta Amós chama até as mulheres que eram bem financeiramente na cidade. Lá ele chama ela de vacas de Barzã, que Barzã era um local que tinha um pasto muito fértil, que as vacas que ali se alimentavam eram vacas gordas e bonitas e vistosas aos olhos, porque se alimentava bem. Quando ele compara as mulheres daquela cidade com vaca de Barzã, é porque elas vestiam bem, elas tinham dinheiro, elas se produziam muito bem. Aí ele vai e explica embaixo que toda aquela produção que elas tinham vinha através de oprimir os seus maridos para que oprimisse também a classe mais pobre. Para que fizesse com que as pessoas mais ricas permanecessem no poder e ganhassem todas as causas, prejudicando as pessoas mais pobres. Então, os homens enriqueciam e podiam pagar o luxo das suas mulheres. O profeta Amós ele descreve com muita clareza o que estava acontecendo naquele período, parece que ele estava vendo hoje. Se os irmãos nunca leu o livro do profeta Amós e o livro do profeta Miqueias, eles falam com muita precisão a respeito desse assunto. Ele profetizou do Brasil. Como é, irmão? Profetizou do Brasil, a primeira-dama. Parece que está profetizando do Brasil. Eu na outra escola estava mandando a matéria de profetas e eu até falei, irmãos, o profeta Amós parece que ele era brasileiro. Parece que ele está profetizando contra o Brasil e alguns países da América do Sul. Então, irmãos, o cativeiro babilônico foi a consequência disso, do abandono do culto verdadeiro, do menosprezo à classe mais baixa, do roubo, do adultério, até profanar túmulo, as pessoas profanaram no período do profeta Amós. Então, nós vemos que havia uma falta de reverência e uma falta de cuidado com a palavra de Deus muito grande. Isso trouxe a consequência do cativeiro. Uma das primeiras coisas que o pastor mostra isso é que eles quebraram essa lei do descanso da terra. Então, é como se Deus forçasse um descanso. Como, tipo assim, eles não querem deixar a terra descansar, não deixar a terra descansar por 70 anos, eu vou tirar eles da terra, que a terra descansa. Então, foi um descanso forçado que Deus fez para com o povo de Judá. Ele vai mostrar também que, pela lei, os judeus deveriam, como eu falei, deixar a terra descansar cada 7 anos. E os 70 anos foram uma forma de impor esse descanso. Então, foi algo que Deus teve que impor sobre o povo, porque eles não observaram a lei do Senhor. Aí ele diz mais:
que em Daniel 5 narra a queda da cidade de Babilônia. Eu não sei se os irmãos todos aqui já leram o livro do profeta Daniel. Os irmãos já leram? Então, os irmãos têm ciência do capítulo 5. O capítulo 5 é um dos capítulos, talvez, mais. É o capítulo 3 do capítulo 5, talvez um dos capítulos mais que as pessoas lembram. E o 6 também, que é se a pessoa não lembra que é o capítulo, pelo menos é a história da de Daniel na cova dos leões. Mas o capítulo 3, que é os três jovens na fornalha de fogo, e o capítulo 5, que é o momento que o Império Babilônico cai pelos medos de Peça. E com aquele episódio extraordinário que o rei Belsazar, que possivelmente o pastor até coloca aqui, era neto de Nabucodonosor, porque ele oferece o terceiro lugar no reino para Daniel, e se ele oferece o terceiro lugar, possivelmente ele ocupava o segundo. Parece que quem ocupava o trono no período era Nabonido, que era filho de Nabucodonosor. Ele tinha dois filhos, Nabonido e Evil-Merodach. Só que Evil-Merodach ele vai reinar tempos depois, melhor, tempos antes do rei Nabonido. Ele foi quem reinou durante um período e liberou o rei Joaquim na prisão. Isso está lá no finalzinho do livro de Reis e do livro de Crônicas. Porém, no capítulo 5 é onde escreve a mão aparece, escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Parsi, que é aquela escrita que ninguém conseguia ler, e Daniel leu, e disse para o rei Belsazar que Deus havia contado o reino dele e dividido e dado aos medos e os persas, porque ele foi achado em falta na balança de Deus. Então, esse período, esse capítulo narra o fim do Império Babilônico. Porém, se os irmãos observar o livro de Daniel, ele não segue uma sequência cronológica. Eu não sei se os irmãos já observou isso. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele segue uma sequência histórica cronológica, mostrando Daniel chegando à Babilônia, quem era o rei, que foi o período que Daniel foi, que é o rei Jeoaquim, mostrando quem estava no trono, que era Nabucodonosor, toda aquela história ali que discorreu até o capítulo 5, o fim do Império Babilônico. Capítulo 6 narra o Império Medo-Persa. Já no capítulo 7, volta para o rei Belsazar, se os irmãos observar. Que o capítulo 7 até o capítulo 12, como é um capítulo, os capítulos que tratam de questões escatológicas e visões, possivelmente Daniel não preocupou em colocar no seu livro essas profecias e essas visões de forma cronológica. Ele simplesmente preocupou em detalhar aquilo que Deus havia mostrado para ele pós o período histórico que ele narrou. Então, se os irmãos têm que ter muita atenção do capítulo 7 até o 12 do livro de Daniel, senão nós ficamos confundidos. Porque no capítulo 7 fala do rei Belsazar, o capítulo 8 já muda para o Império Babilônico, para o Império Medo-Persa e o Império Grego ao mesmo tempo. O capítulo 9 é a oração de Daniel e a profecia, ou melhor, a visão das 70 semanas, que narra todo um percurso de restauração de Israel até a morte do Messias, e um período que parece que o tempo parou para que Jesus venha na sua segunda vinda. Então, o capítulo 10 vai narrar também umas profecias também relacionadas com o capítulo 9, o 11, profecias com dupla referência, o império de Alexandre o Grande, a sua sessão e também a sua queda, e o capítulo 12, que é um período escatológico que narra coisas realmente relacionadas ao futuro, ressurreição de mortos, julgamentos e coisas semelhantes. Então, nós vemos que o livro do profeta Daniel não é um livro tão difícil de entender se nós prestarmos atenção nas suas questões, no que ele coloca ali em cada capítulo com facilidade. Entender que do capítulo 1 ao 6 é história e do 7 ao 12 é questões escatológicas. Mas o profeta Daniel, como o pastor mostra aqui, ele narra no capítulo 5 a queda do Império Babilônico. E ele mostra que o historiador Heródoto, os irmãos ouviram falar de Heródoto, um historiador grego, o pastor vai falar aqui que eles estavam, que o historiador Heródoto, que eles estavam em grande festa, seguros, pois os muros da cidade eram inexpugnáveis. Ciro, rei da Pérsia, usa então de um artifício e desvia a água do rio Eufrates para um lugar artificial. Com isso, foi possível entrar na cidade por baixo dos muros com água pelos joelhos.
Isso aqui, tanto Heródoto como vários outros historiadores falam a respeito dessa história. Parece que realmente essa história é verdadeira, que todos falam o mesmo assunto da mesma maneira, que ele desviou o curso do rio. Ao desviar o curso do rio, o rio, alguns falam que secou, outros falam, como o pastor Heródoto fala, que as águas ficaram bem baixo nível e eles conseguiram entrar por baixo das muralhas que os rios, o rio Eufrates, ele cortava dentro da Babilônia. A Babilônia foi construída de maneira que o rio Eufrates passou dentro dela, tudo para engrandecer o reino de Nabucodonosor. E aquilo foi a ruína dele, porque ele criou caminhos que o Império Medo-Persa conseguiu entrar, matar Belsazar, matar todos os componentes da corte, com exceção de Daniel, e mataram muitas pessoas, os outros eles fizeram escravo e passaram a ser dono da cidade da Babilônia, da qual ficou sendo a sede mundial da Pérsia, não no melhor, sede mundial dos Medos e não da Pérsia. Ali Dario ficou comandando o Império Medo-Persa através da Babilônia e Ciro ficou lá na Pérsia cuidando do seu reino. Eram duas províncias que chegaram a dominar, segundo Esther, cerca de mais de 127 províncias. Então, o Império Babilônico caiu dessa maneira. Nabucodonosor, após morrer, os seus filhos não tiveram o cuidado de permanecer no trono. Uma das coisas que eu gosto de observar, eu estou dizendo isso é meu ponto de vista. Eu, particularmente, acredito que Nabucodonosor converteu. Não sei se os irmãos já observaram, o capítulo 4 de Daniel, ele é escrito por Daniel, mas falado por Nabucodonosor. Todo o capítulo 4 é um relato da fala de Nabucodonosor, do que Deus fez, e eu creio que ele converteu. Há quem diz que ele apenas agregou mais um Deus ao seu, como diz, ao seu panteão de deuses. Eu não creio. No capítulo 3, sim, eu creio que no capítulo 3 ele só reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus poderoso. Mas no capítulo 4, eu creio que ele comeu mato e após comer mato, ele converte o seu coração a Deus. Por que eu creio assim? No capítulo 7, que é uma profecia sobre a Babilônia, lá fala assim, que ele viu um leão com duas asas nas costas. E essas duas asas foram cortadas desse leão e lhe foi posto um coração de homem. Então, todos os intérpretes interpretam que essas asas eram o que fazia o Império Babilônico ser grande, ou o próprio Nabucodonosor. Ele foi comparado no capítulo 2 com uma cabeça de ouro muito preciosa. E com a visão que ele teve no capítulo 4, mostra que ele era rei de reis. Era alguém que o nome dele percorria, era muito temido, e as pessoas ficavam debaixo das suas asas, debaixo do seu poderio. Então, todas as pessoas temiam o rei Nabucodonosor. Quando ele passa por esse período de doença, que foi uma doença que ele foi acometido, ele passa 7 anos no meio do mato, literalmente, a ponto que todos os seus pelos cresceram de forma exagerada e sua unha, a Bíblia que ficou como que unha de águia, de torta e muito grande, talvez com dificuldade até para andar, e se alimentando de mato. E Deus tendo misericórdia e colocando alguns nutrientes naquele mato para ele não morrer. Deus colocou algumas coisas ali para que ele pudesse comer e permanecer vivo, porque a palavra de Deus é que depois de 7 anos, aquela árvore voltaria a brotar. E as palavras de Nabucodonosor foram as palavras muito extraordinárias, que ele diz assim, vou até pegar o texto aqui, Daniel capítulo 4, no finalzinho ele fala assim, ó, assim, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na soberba. Que é uma palavra mais extraordinária do que essa da boca de homem. Então, eu estou dizendo, eu acredito que ele converteu. E o interessante é que ele fala assim, ó, que fala assim, ó, do versículo 34. Contudo, no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus. Durante 7 anos, cabeça baixa, comendo mato. E percebi que o meu entendimento havia retornado, então comecei a bendizer
o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Isso é reconhecimento, irmão. Até então, ele só reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus que livrou eles. Porque foi o que ele tinha dito antes. Será que o seu Deus pode livrar? Aí ele fala assim: a sua soberania é eterna e o seu reino, sim, permanece inabalável, de geração em geração. Então, isso é o coração de um homem mudado. Ou seja, quando ele foi comer mato, se você olhar, ele fala assim: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu braço para a glória da minha pessoa? Diz a Bíblia que ainda a palavra estava na sua boca. Eu acho que ele não conseguiu falar glória da minha pessoa quando ele caiu em terra. Ele ouviu uma voz vindo do céu dizendo: corta a árvore. E ele caiu por terra e naquele instante ele foi para o meio do mato comer mato. 7 anos tomando chuva, tomando sol, tomando orvalho, tomando geada. E depois de 7 anos, ele reconhece a grandeza de Deus. Versículo 13 fala: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade e questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, aquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior em tempos passados. Então, eu entendo que Deus, ele quebrou Nabucodonosor para que ele fosse um instrumento de Deus como ele foi para punir o povo de Israel, e ele talvez morreu em uma boa velhice e deixando um bom legado. Porém, o seu filho e o seu neto não seguiram o legado dele. O capítulo 5, ele mostra o Império Babilônico caindo e o Império Medo-Persa assumindo o trono na Babilônia. Aí o pastor vai mostrar aqui que no Império Medo-Persa, através de Ciro, conforme estava profetizado no capítulo 45 de Isaías, que Ciro seria alguém que Deus levantaria para libertar o povo de Israel da cidade da Babilônia. Não confundimos uma coisa. Tem pessoas que pensam que o povo, eles deixaram de ser escravos. Não. Eles simplesmente foram libertos para retornar à sua terra. Eles ainda eram vassalos da Média e da Pérsia. Não estão compreendendo? Eles nunca deixaram de ser vassalos. Eles ficaram vassalos até no Império Romano. Até no Império Romano, o povo de Israel, os judeus, permaneceram subjugados por outras nações, conforme Daniel falou que eles seriam subjugados pelos gentios, até que o tempo dos gentios se cumprisse. E até hoje não se cumpriu. Israel ainda continua sendo julgado por outras pessoas. O profeta Oséias fala que eles ficariam sem templo, sem sacerdotes e sem reis. E é o que aconteceu. Os anos passaram, talvez 140 anos após a profecia de Oséias, e o reino de Israel foi levado para a Síria e o reino de Judá para a Babilônia. E eles ficaram sem sacerdotes, sem templo e sem reis. Estão até hoje sem templo, sem sacerdote e sem reis. Ok que nós ouvimos muitos rumores. Por exemplo, os irmãos já ouviram falar daquela revista Chamada da Meia-Noite, ou Notícias de Israel. A Chamada da Meia-Noite me parece que é uma revista de cunho brasileiro. Eu não sei se a tal pessoa tem alguma ligação com o judaísmo ou de descendência judaica, mas ele traz muitas notícias relacionadas a Israel. Muitas coisas parece que os próprios judeus condenam ele por falar que muitas coisas não são verdade. Mas há muitos anos atrás, eu ainda estava no Brasil, isso mais de uns 25 anos atrás, em uma das revistas Chamada da Meia-Noite, o comentarista da revista disse que Israel já estava levantando a tribo de Levi, que é uma das tribos que não se perderam. Se os irmãos chegarem em Israel hoje, os irmãos não vão encontrar tribos como nós vemos pela Bíblia, mas a única tribo que preserva ainda é a tribo de Levi. Eu conheci no Brasil um judeu, ele residia na Argentina, ele falava um português com bastante sotaque, e ele disse para mim que ele era da tribo de Levi, porque as tribos que permaneceram em Judá foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então, essas duas tribos. E os levitas, que os levitas eram espalhados sobre as 12 tribos de Israel.
Se os irmãos pegar o livro de Números, os irmãos vão ver que os levitas eles receberam cidades dentre as 12 tribos de Israel para eles habitarem nessa cidade. Parece que foram cerca de 48 cidades, das quais 6 eram cidades de refúgios que também eram dominadas pelos levitas ou sacerdotes. Então, a tribo de Levi, aquele povo que permaneceu com a tribo de Judá, eles foram levados no cativeiro babilônico. Por isso, a tribo de Levi, ela não acabou. Apesar que há quem crê que as 12 tribos acabaram e há quem crê que não. Nós vemos um respaldo porque a Ana, que morava no templo, ou que pelo menos vivia constantemente no templo de Herodes, ou o templo de Zorobabel, reformado por Herodes, no Evangelho de Lucas, se os irmãos observarem, ela fala que ela é da tribo de Azer. Se ela era da tribo de Azé, então parece que um remanescente, um número bem pequeno das tribos permaneceu e retornaram para Samaria e depois retornaram para Judá no cativeiro babilônico. Porque há muitas profecias que dizem a respeito das 12 tribos, porém, algumas, somente no livro de Osés, eu entendo que é espiritual, que seria o Israel de Deus como a igreja, todo o Israel de Deus relacionado à igreja, e não as tribos literalmente. Bom, É, tem no Apocalipse, né, quando fala dos 144.000, né, mas eu creio que ali também é espiritual, não isso, ali. é, não é literal ali. Isso, a Assembleia de Deus interpreta como literal. Só que aí fica perdido. Se os irmãos observar, as duas listas que dá lá, tem uma que troca os nomes de lugar. Ela troca, tira Dan, na primeira lista tem Dan e na segunda não tem. Inclusive, daí a Assembleia de Deus até sugere que o anticristo vai vir da tribo de Dan, e blá, 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 com um monte de coisa que não tem nexo. Mas eu, particularmente, tenho uma interpretação a respeito do capítulo 14, capítulo 7 do livro do Apocalipse. Mas a Assembleia de Deus interpreta literalmente. Mas aí fica também essa questão, que ao mesmo tempo que eles dizem que as tribos desfizeram, e não existe mais tribos, como realmente em Israel hoje não existe tribos, fica um negócio um pouco complicado, porque se não existe tribo, como que são 12 mil de cada tribo? Uhum. Compreendendo? Então, e querendo ou não, o apóstolo Paulo ensina com muita clareza que o Israel de Deus hoje é a igreja. Os filhos de Abraão hoje são os filhos espirituais, os que alcançaram a promessa através do seu descendente, que é Cristo. Mas nós não descartamos também a possibilidade de que esse remanescente de Israel em relação às 12 tribos pode estar guardada por Deus no meio do povo de Israel, ou até mesmo no meio do povo de Israel espalhado pelos 4 cantos da terra, como tem judeu para todo lado. Mas a questão é, o povo de Israel, irmãos, eles poderiam retornar para sua terra com o decreto de Ciro. Ciro, em 445 a.C., ele assina um decreto para que o povo de Israel pudesse voltar para sua terra, conforme está em Daniel, capítulo de número 9, versículo de 24 ao 27, que fala que quando saísse o decreto para a reconstrução de Jerusalém, começaria a contar aquele tempo escatológico até a vinda do Messias. Seria 49 anos da reconstrução, mais 180 e alguma coisa, na verdade, 138 anos, que passaria desde a reconstrução até o nascimento e morte de Cristo, para que se cumprisse as 69 semanas. Há quem crê que as 70 semanas já se cumpriu e há quem crê que não, principalmente os pré-tribulacionistas acreditam que ainda falta uma semana. Os pós-tribulacionistas acreditam que se cumpriu. Eles não fazem divisão em relação a faltar uma semana, porque ela fala que após as 69 semanas será tirado um ungido. Então, após as 69 é a 70ª. Então, se nós olha, depois de 69 não vem 70? Então, há essas questões. Mas isso aí, irmãos, são questões que não alterem nada nas nossas questões de salvação. Pontos teológicos, somente escatológicos, não muda nada para nós. Então, irmãos, o período que o povo de Israel volta para Babilônia, volta para sua terra, a primeira leva dos judeus para sua terra se deu com. Aqui está o Zorobabel, mas na verdade ele foi primeiro com um tio de Zorobabel. Eu vou tentar achar o nome dele aqui.
Foi um tio de Zorobabel que levou um grupo bem pequeno de judeu para a sua terra. Depois de alguns anos, foi esse número que o pastor coloca aqui com Zorobabel. Depois eu vou achar com mais tempo aqui, irmãos, o nome do tio de Zorobabel e coloco para os irmãos aí, eu falo com os irmãos na próxima aula. Esse tio de Zorobabel foi quem, após o decreto de Ciro, pegou um pequeno grupo de judeus e levou, está no livro de Neemias, e levou para Jerusalém. Depois vai Zorobabel com outro grupo maior, o pastor até coloca aqui, com cerca de 42 mil judeus que retornaram para Jerusalém. Só que um grupo de judeus permaneceu na Babilônia, um grupo de judeus permaneceu em Alexandria, no Egito, um grupo de judeus permaneceu na Pérsia, que eles foram transportados para a Pérsia e não quiseram voltar para a sua terra, que é o período da rainha Esté. Se os irmãos observar, o livro de Esté ele ocorre na Pérsia, o livro de Neemias ocorre na Babilônia, partes dele até o decreto que ele recebe uma carta e pode ir para Jerusalém, mas Neemias, Esdra e Esté, ele retrata do período pós-cativeiro. Então é esse período que o governo de Ciro e de Dario, ou a dinastia de Ciro e de Dario domina o mundo antigo nesse período. Então, esse período, ao decreto, eles retornam para sua terra, tiveram algumas dificuldades, tiveram muitos problemas. É aí que entra o profeta Ageu e o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, que entra nesse período, profetizando, levando o povo ao interesse da restauração espiritual do povo. E a restauração espiritual estava ligada à restauração do templo. A restauração do templo era muito importante para o povo de Israel. Quando eles começam a reconstruir o templo, diz a Bíblia que o rei Ciro ordenou que todos os utensílios sagrados retornassem para Jerusalém, para que eles pudessem usar novamente nos seus cultos. Uma das coisas que parece que não retornou para Jerusalém, por isso que eu falei na aula passada, foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança parece não ter retornado para Jerusalém. Ele vai mostrar também que o livro de Esté, como o pastor coloca aqui, ele representa um parêntese da história de Israel. Não ocorre nos limites geográficos da nação, ou seja, não foi dentro de Jerusalém. Foi no exílio, como eu falei, foi na Pérsia. E ela é uma mulher que casou com o rei Assuero, que também era conhecido como rei Xerxes, que inclusive no filme do 300, o rei Xerxes, que lá é o mesmo rei que esse rei da Bíblia. O rei Xerxes, lá no livro lá que é protagonizado por Rodrigo Santoro, é esse mesmo Xerxes aqui, só para os irmãos saberem. E esse Xerxes foi quem casou com a rainha Esté, e o povo de Israel teve o livramento na festa do Purim, que é a festa que ficou marcada do livramento de Deus para o povo de Israel naquela ocasião que Ramã, ele, tomado de um ódio diabólico por Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua tradução, ele não curva diante dele. E agora uma coisa interessante, irmãos, que como que uma pessoa perturba um homem de poder? Tanta gente se curvava diante dele e o olho dele fixou apenas em um que nunca curvou. E aquilo angustiou a alma dele de tal maneira que ele criou meios para destruir não somente o homem, mas todo o povo de Deus que estava ligado àquele homem. Então, nós vemos o quão a ação do diabo, através de uma pessoa, pode destruir uma igreja, destruir povos ou um ministério inteiro. E essa festa de Purim é em homenagem ao livramento de Deus, que ocorreu no livro de Esté, e o povo de Deus não foi destruído. O Ramã, ele próprio morreu, todos os seus filhos morreram na guerra que os judeus. Foi assinado um decreto, que o decreto não podia ser revogado, os decretos dos Medos e Persa. Por não poder ser revogado, ele fez um outro decreto dando direito aos judeus de pegarem armas e se defender. Aqui, irmãos, o período de Esdra, de Neemias e de Esté, na verdade, Esdra e Neemias ocupam um espaço muito grande de tempo desse período pós-cativeiro, o retorno para Jerusalém,
até o período de Malaquias, ou até o período do fim do Império Medo-Persa, quando Alexandre o Grande assume o governo, conforme está em Daniel, capítulo de número 8. A profecia do capítulo 8 de Daniel é uma profecia, às vezes, um pouco complicada, se nós lemos de qualquer maneira, mas você, lendo o capítulo 8, você observa que ali tem um carneiro e um bode, e esse carneiro tinha um chifre maior, simbolizando o rei Ciro, e de repente vem um bode voando. Sabemos que esse bode vinha tão rápido, esse bode, que ele não tocava no chão, ele vinha voando, e ele tinha um chifre muito notável entre a testa, falando de Alexandre o Grande, que ele matou o carneiro e ele passou a levantar-se contra o Oriente, ou seja, para o lado de Jerusalém. E diz a Bíblia que depois esse bode, o seu chifre grande foi quebrado e nasceu 4 chifres e depois nasceu um chifre pequeno, que nada tem a ver com o chifre pequeno do capítulo 7. No capítulo 7 é uma profecia do anticristo. Se você observar, o chifre pequeno nasce na cabeça do animal que é terrível e espantoso, com uma aparência bem diferente dos outros. E já do capítulo 8 fala de um chifre que nasce na cabeça do bode, que é o rei Antíoco Epifânio. Isso tudo ali da história, querendo nós temos que falar Antíoco Epifânio, que ele foi o que mais prejudicou o povo de Israel dentro do Império grego, ele foi o que mais prejudicou. Então, irmãos, o Império Medo-Persa, ele foi um império que eles não tinham problema com adoração ao Deus que a pessoa quisesse. Ele era um povo que eles eram idólatras, mas cada qual adorava quem ele achava que devia adorar. Então, eles não tiveram preocupação com os judeus em relação a isso. Os judeus puderam retornar para sua terra, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, com muita dificuldade com os inimigos que já estavam na terra. Eles tiveram algumas pessoas que levantou contra o projeto, a ponto que Neemias teve que usar uma estratégia extraordinária para poder reconstruir o templo. O que ele fez? Ele trabalhou cada parte da melhor reconstrução do muro, cada parte do muro ele colocou famílias que moravam ali por perto, para que as pessoas não tivessem de se locomover para longe. E ele colocou as pessoas para trabalhar perto e todo mundo trabalhou. Ele disse que o livro narra que tinha pessoas que estavam com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Ou seja, trabalhando e vigiando para que, se o inimigo viesse, eles tivessem como se defender. E todo mundo trabalhou. Inclusive, se você observar, tem uma passagem em Neemias que é muito interessante, que fala assim, e fulano e toda a sua família. Aí cita, às vezes, alguns homens da família. Aí teve um lá que acabou falar assim, e fulano também saiu para a reconstrução do muro, porém ele não tinha filhos, mas as suas 3 filhas saíram com ele para trabalhar na construção do muro. Então, ou seja, todos estavam envolvidos na reconstrução da cidade. E eu tiro um exemplo para nós que, dentro dessa história, que se nós não trabalharmos unidos e todos envolverem na obra de Deus para construir aquilo que protege, o que muro era a proteção da cidade, era o que dava garantia, era o que guardava o tesouro, era o que guardava as pessoas com vida. Isso simbolizava muro para o povo de Israel naquela época. O muro era garantia de estar tudo guardado, de estar protegido. Então, quando nós trabalhamos para levantar muros em volta da nossa igreja, do nosso lar, da sociedade, nós vamos ver Deus operando no meio de nós. É assim que nós vamos fazer. E eles trabalharam, tentaram reconstruir o templo foi parado por causa dos inimigos levantando contra, até que o profeta Ageu levanta, exorta o povo junto com o profeta Zacarias, porém Zacarias tem umas visões escatológicas, além de exortar o povo a retomar o seu caminho em continuar reconstruindo o templo. O povo volta o seu interesse na reconstrução do templo, e tem Malaquias que termina o Antigo Testamento falando da situação caótica do povo, no abandono com a contribuição, no acreditar que Deus havia abandonado eles, no desprezo em obedecer à voz do Senhor, em apresentar qualquer coisa para Deus. Ou seja, parece que aquele avivamento que ocorreu de Ageu e Zacarias, no período de Malaquias, ele passou muito rápido. Que o livro do profeta Malaquias, ele é constantemente exortação no povo. O capítulo 1, 2 e 3 é exortando o povo
a retornar para os caminhos do Senhor na verdadeira adoração. Para mim, o profeta Malaquias, irmãos, é um dos profetas, para mim, o mais duro no Antigo Testamento. Ele já chama o povo, já começa a falar, o peso da palavra de Deus que veio ao profeta Malaquias. Então, o peso, a sentença. Ele começa de maneira dura, falando que o povo não amava mais ele, e que Deus amou o povo, e o povo questiona em que tu nos tens amado. Aí Deus responde, olha, eu vos amei porque eu aborreci Esaú e amei vocês. E vocês ainda perguntam em que eu vos tenho amado. E Deus começa a chamar a atenção do povo para retornar ao culto verdadeiro, que eles estavam levando qualquer tipo de coisa a apresentar para Deus no culto. Então Deus mostra para eles que eles estavam cultuando a Deus de qualquer maneira. Deus fala, olha, vocês dizem que eu sou pai e sou Senhor. Se eu sou pai, cadê minha honra? E se eu sou Senhor, por que vocês trazem qualquer sacrifício para me apresentar? Então, parece que o povo, eles foram curados de uma coisa, mas a letargia espiritual permanecia sobre o povo. A preocupação que o profeta Ageu mostra que o povo tinha, lá ele fala no capítulo 1, versículo 4, que o povo estava morando em casas esturcadas, ou seja, casa com acabamento de madeira fina por dentro. É como aquelas casas no Brasil que tem forro daqueles PVC ou forro aquele, parece uma madeira com um design de madeira que as pessoas faziam no Brasil. Eu me fugi o nome aqui agora, como que é que esse forro no Brasil. Eu lembro do PVC, mas o outro me fugiu. As pessoas faziam uns forros bonitos nas suas casas, com madeira aplanada, com madeira com acabamento fino. Ou seja, eles trabalhavam e gastavam nas suas casas. Nada de errado nisso, irmãos. Isso não tem nada de errado nós trabalharmos, podemos usufruir do melhor na terra. Eu não vejo. Você fala o forro de cima ou de baixo? Forro, o deles era de cima, na casa era de cima, as casas com É porque acabamento de cima. o de baixo chama soalho. Ah, não, mas você falou no Brasil? No Brasil, É, é aquele forro que as pessoas, às vezes, nas casas não tinha laje, ali colocava o forro para poder tampar as tesouras, gesso. aquelas coisas fake, tipo os telhados Ah, assim. tá. Eu Ou sei então, também. às vezes, a casa tinha laje, ele colocava simplesmente para poder a casa ficar mais fresca. Aqueles forros deixavam a casa um pouco mais fresca. Mas a maioria é a casa que não tinha laje, que eles faziam isso. Então, o profeta Ageu, ele exorta o povo a lembrar que eles poderiam trabalhar, cuidar das suas vidas, das suas finanças, mas não poder ter esquecido das coisas de Deus. E a frase que está lá é: ainda não é tempo de reconstruir essa casa. Todas as vezes que alguém falava no templo, eles falavam, não chegou o tempo. É a desculpa que nós damos para não fazer as coisas de Deus. Ainda não chegou o tempo. Eu estou esperando Deus falar. Isso aí vai acontecer, mas vamos esperar mais. E quanto às coisas de Deus, tem que ser feito com diligência. Se nós estamos vendo o que precisa fazer, nós não precisamos de esperar ninguém mandar. Temos que pegar e fazer. E todo esse agravo do povo de Israel, eles perderam tudo para ir para o cativeiro babilônico, e quando eles retornaram, tiveram o direito de ter as coisas, eles se estagnaram no caminho. Eles não preocuparam. Então, os profetas levantaram, exortando. Aí o pastor vai mostrar mais aqui. No período da restauração, como eu falei, sob o domínio de Zorobabel, voltaram cerca de 42 mil judeus para a sua terra, para a reconstrução do templo. E ele mostra que havia uma política religiosa de Ciro que era bastante branda, permitindo que cada povo adorasse o seu próprio Deus. Como eu falei, ele não tinha problema como na Babilônia houve, e como também no Império no Império Macedônio Grego, após a divisão com a morte de Alexandre o Grande, houve também perseguições por causa da adoração ao Deus de Israel. Mas com o rei Ciro não havia esse problema. Ele fala que ele mesmo incentivou e financiou o retorno do povo de Israel e a reconstrução do templo. Se os irmãos observarem no livro de Neemias, realmente ele deu autoridade para Neemias através de uma carta e ainda fez com que nessa carta tivesse escrito que Neemias tinha direito de pedir o que ele precisasse para a reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Que as pessoas que estavam em Jerusalém, que vinham do Império Medo-Persa, eles deveriam prestar socorro a Neemias naquilo que ele precisasse. Isso está no livro do livro de Neemias. Ele fala, todavia, devido à oposição, o trabalho é interrompido e a obra só volta a ser realizada
17 anos depois, em 520, quando o profeta Ageu e Zacarias começa a animar o povo, como eu já falei. Se você observar, o profeta Malaquias, Ageu e Zacarias são profetas pós-cativeiro. Tendo isso em mente, te facilita interpretar o livro desses profetas. Eu costumo dizer que Ageu e Malaquias é muito fácil de interpretação. Já Zacarias, por ter muitas visões e muitas coisas que era escatológico na época dele, que para nós não é mais, e coisas que é escatológico para nós hoje ainda, e coisas que eram visões do passado, às vezes complicam um pouco a interpretação do livro do profeta Zacarias. Mas nada impossível para bons estudantes de teologia, como os irmãos são aqui, e continuem estudando. Então, profetas já passaram aqui pelo livro dos profetas. Os irmãos já passaram pelo livro dos profetas, profeta maior, profeta menores. Então, os irmãos devem ter observado lá, de acordo com o que o pastor colocou, cada um dos profetas, o período que profetizou, o propósito do seu livro. Isso ajuda bastante. Ao pastor mostrar que em 458 a.C., chega a Jerusalém o sacerdote Esdras. Esse Esdras é o mesmo que está narrado no livro de Neemias, e tem um livro com seu nome, que é Esdras. Ele era escriba, ele era alguém que era zeloso, e ele fazia cópia. O escriba é quem faz cópia. Fala que com mais de 1.755 judeus, que esse sacerdote zeloso e instruído terá um enorme papel na história judaica. Ou seja, Esdras é quem traz avivamento no meio do povo novamente, o avivamento pela palavra. Esdras retorna o povo ao interesse pela palavra de Deus. No capítulo 7 do livro de Esdras, que é um dos capítulos mais extraordinários que eu vejo no livro de Esdras, ele passa com mais de 6 horas com a lei aberta e falando da lei, e a Bíblia fala que ninguém se cansou. E todos permaneceram de pé. Permaneceram de pé, ouvindo a lei de Deus explicada por Esdras. E sabe um trabalho pesado que Esdras fazia? Porque a lei era escrita em hebraico. O povo do período de Esdras e Neemias não falava hebraico, falava aramaico. Então ele tinha que ler em hebraico e explicar a lei em aramaico. E de onde surgiu o Talmud foi através de um pequeno compilado chamado de Targums, que Esdras fez. O povo gostou tanto que ele teve que fazer uma interpretação da lei. Por isso que no Talmud existe aquela parte que são os Midrash e as Gemará. Os Midrash são as interpretações das partes do Velho Testamento que iniciou com Esdras. Hoje tem 16 volumes, cada um pensa o que quer e coloca a besteira que ele achar lá no Talmud. Tem muita coisa boa, mas tem muita besteira lá também. Mas começou com Esdras. Ele não fez uma tradução da Bíblia, mas ele fez uma explicação. É como se fosse um comentário da lei de Moisés na língua aramaica que ele fez para o povo ter em mãos para estudar. Então, nesse período, Esdras, ele marca a história do povo de Israel com avivamento pela palavra de Deus. Ele desperta o povo a estudar a palavra. Em Esdras 7, versículo 10, fala assim: e eu apliquei o meu coração na lei do Senhor, ou seja, eu dediquei a estudar. Vivi, e depois ele fala, e ensinei ao povo. Ou seja, aí ele fala, eu guardei no meu coração e ensinei ao povo. Ele estudou, teve temor, viveu o que ele aprendeu e depois passou para o povo. Foi alguém de uma espiritualidade muito libada no período do Velho Testamento e nesse período pós-cativeiro. Ao pastor mostrar mais assim, ele está diante de uma nação quebrantada, que viu os efeitos terríveis de sua idolatria e, portanto, estão prontos para receber hoje instruções das Escrituras, para receber fortes instruções da Escritura. No ano 445 a.C., Jerusalém recebe novo reforço espiritual com a chegada de Neemias, que reconstrói os muros da cidade e restaura suas portas. O muro é reedificado e começa um grande avivamento no meio do povo. Provavelmente, o ministério do profeta Malaquias deu-se nesses dias. Lembrando que Neemias, parece que teve uma parte da Bíblia que mostra que Neemias retornou a Jerusalém. Ao retornar a Jerusalém, parece que houve um esfriamento no povo. Por isso, levanta o profeta Malaquias.
E esse esfriamento fez com que o povo não contribuísse na casa de Deus. A casa de Deus estava fechando, alguns sacerdotes voltando para suas terras, devido à falta de condições financeiras para manter o culto no templo. E por isso levanta o profeta Malaquias trazendo mensagens duras para o povo com desleixo no culto a Deus. Mas Esdras, irmãos, o papel de Esdras foi fundamental na restauração do povo, porque politicamente eles poderiam estar sendo restaurados por Zorobabel e Neemias, que os dois eram da tribo de Judá. Neemias não era da linhagem de Davi, mas Zorobabel era. Se os irmãos abrirem Mateus capítulo 1, Zorobabel é citado lá por ser alguém da linhagem de Davi. Mas Neemias, ele trabalha como governador em Jerusalém. Ele governa o povo, ele tem um papel de governador. Então, a restauração política do povo era importante, mas precisava de uma restauração espiritual. E a restauração espiritual ocorre através de Esdras. Esdras vem com a aplicação da palavra de Deus, a lei entra no coração do povo, o povo recebe o avivamento. Para mim, o maior avivamento que já ocorreu no período do Velho Testamento foi o avivamento de Neemias, o segundo, para mim, o de Josias. Isso é o meu pensamento. Se alguém achar que é o de Josias, e tem uns que nem acham, que tem pessoa que acha que avivamento é pular e falar línguas estranhas. Então, eles acham que isso é avivamento. Mas avivamento é mudança de vida, é retorno à palavra de Deus, é arrependimento, é quebrantamento. Isso é avivamento. Então, nesse período, nós observamos um grande quebrantamento no povo de Deus. E esse período ele é rompido após a morte de Alexandre o Grande, que o povo começa a ficar um pouco disperso novamente. Cada um pensando em si, o templo é esquecido, depois o templo é profanado, como nós vamos ver, e houve um período muito ruim, angustioso novamente para o povo de Israel que havia retornado para sua terra. O pastor vai mostrar aqui o período intertestamentário, que é essa parte entre Malaquias e Mateus. É claro que Mateus, com as suas narrativas, ele narra o silêncio quebrado quando João Batista, que era o último profeta da lei, ou do profetismo, ele abre a sua boca e anuncia que o reino de Deus havia chegado no meio do povo. Melhor, que estava próximo e que o povo deveria arrepender porque o Messias estava próximo. Isso cumprindo a profecia de Malaquias, dizendo que Deus enviaria Elias, Elias possivelmente a representação de João Batista pela sua maneira de vestir e de viver, e enviaria também o anjo do Senhor, que é um termo utilizado por um termo teofânico em relação a Cristo. Então, o anjo do Senhor ali que estaria vindo à terra era Cristo, e o que estaria abrindo o caminho conforme Isaías e conforme Malaquias era João Batista. João Batista, ele quebra esse silêncio de 400 anos. 400, as pessoas redondam para 400, mas nós não sabemos veridicamente se são 400 anos, mas foi um período de entre 350 a 430 anos, talvez, que Deus não falou através de escrita revelada e de boca de profeta algum com o povo dele. Possivelmente falou através de iluminação pelas escrituras, de pregações dadas entre os escribas e o povo da tribo de Levi, principalmente os sacerdotes, mas não falou através de profeta ou de escrita alguma. Nesse período, irmão, acontece muitas histórias entre o povo de Deus. O pastor coloca, durante esse período, Israel esteve primeiramente sob o domínio persa. Ao fim do Império Persa, ao fim do profeta Malaquias, ali começa a contagem desse período interbíblico. E depois do Império Grego, e sob o jugo do Império Romano, que quando Jesus vem à Terra, o Império Romano já tinha 27 anos, que ele, ou 26, 25 até 27 anos, que ele estava no domínio do mundo antigo. Tanto Jesus como João Batista. Então, esse período intertestamentário, interbíblico, ele é um período que ocupa desde o fim do Império Persa até os meados de quase 27 anos do Império Romano. E o livro, como o pastor coloca aqui, os dois livros que as pessoas costumam ter medo de ler, que são os livros de Macabeus, eles
trata a respeito de muitas coisas que ocorreu nesse período. A ascensão de Alexandre o Grande ao trono, as suas conquistas, a divisão, a sua morte, a divisão do reino, as perseguições aos judeus e a revolta dos Macabeus. Então, o livro de 1º Macabeus e 2º Macabeus trata disso. Se os irmãos, eu não sei se os irmãos têm alguma Bíblia católica em casa, algum livro, alguma Bíblia que traz esse livro, que na verdade são somente Bíblia católica. Eu tenho uma Bíblia chamada Bíblia Apologética. Ela traz esses 7 livros e os acréscimos, que está em Daniel e Esther. Então, essa Bíblia Apologética que eu tenho, que é uma Bíblia de defesa da fé, ela traz esses livros como complemento de defesa da fé. Mas eu a comprei primeiro por ser apologética e também porque eu queria ter os 7 livros que eu tenho no Brasil. Eu tirei da Bíblia Católica lá em casa e grampeei e coloquei capa neles, que a Bíblia Católica que estava lá em casa só servia de enfeite, mesmo aquelas grandonas, só servia de enfeite na casa da minha mãe. Graças a Deus todo mundo é evangélico hoje, então não precisa dela. Apesar da tradução ser muito boa, a tradução de Figueiredo é uma tradução muito boa, mas esses livros ficaram no Brasil. E aqui eu estava com um pesar muito grande no coração de comprar uma Bíblia católica só para ter os livros. Aí achei a Bíblia Apologética, eu falei, então junta o útil ao agradável e comprei a Bíblia Apologética, que traz esses 7 livros. São livros, irmãos, a história de alguns é muito ruim, como de Tobias, de Judite, são livros bastante ruins. Mas os 2 livros de Macabeus, eles ajudam bastante. Isso muitos pastores e teólogos que ensinam recomendam as pessoas a ler esse livro, que inclusive Flávio Josefo, que é um dos maiores nomes requisitados com as suas obras em relação à história dos hebreus, ele cita esses livros. O próprio Flávio Josefo leu esses livros para citar no seu livro. Apesar de ser uma história que estava relacionada também à sua família, por ele ser de família sacerdotal, ele utiliza dos livros do Macabeus no próprio livro A História dos Hebreus. Então, ele fala o período persa. Ele mostra que vai desde 539 até cerca de 333 a.C., quando Alexandre o Grande entra em Jerusalém e é recebido pelo sumo sacerdote Jadua. Eu não tenho muito conhecimento a respeito desse sumo sacerdote, mas possivelmente aqui está narrando o que ocorreu nesses livros que eu estou falando dos Macabeus, quando mostra realmente isso, mostra quem era o sacerdote na época e tudo. E ele vai mostrar que, cá na outra página do número 8, que no geral foi um período calmo para os judeus, exceto por umas certas brigas internas pelos cargos de sumo sacerdote. Por causa disso, o governo persa teve que intervir. Devastaram a cidade e impuseram pesadas multas e perseguiram os judeus por algum tempo. Então, o período persa foi um período tranquilo para os judeus. Como eu falei, eles poderiam adorar o Deus Yahweh com toda tranquilidade, sem preocupação. O templo foi restaurado, mas o pastor vai mostrar aqui que houve umas certas ocasiões de liderança da igreja que causou, ou liderança no meio do povo, que acabou trazendo certos prejuízos. E esses prejuízos fez com que o rei da Pérsia viesse a pensar que esses prejuízos da nação de Israel pudesse refletir no seu reino. Essas intrigas refletissem no seu reino. Então, ele começou uma pequena perseguição dentro da nação de Israel ou em Jerusalém para acalmar os ânimos daquele povo que estava brigando por cargos sacerdotais. Está parecendo nos dias de hoje. A história sempre se repete. Parece que a história só repete com personagens diferentes. São novelas remasterizadas. Por isso que o Eclesiastes diz que não tem nada novo debaixo do céu, né? Nada, O curso vai repetindo. Então, o ser humano sempre é pego nessas coisas de esse desejo de ocupar posições. Se nós não vigiarmos, isso entra em nossos corações. Ontem eu estava em Fall River ministrando uma escola
na igreja de um pastor amigo meu, ele me convidou para ministrar uma escola lá, para a escola dominical, e eu chegou ao meu conhecimento que um rapaz que era diácono lá na Assembleia de Deus Missão tinha sido consagrado a presbítero. Então, quando eu cheguei lá, que eu conhecia, eu fui conversar, eu fiz os agradecimentos, agradeci e falei que era bom revê-lo. Aí, dentro da igreja, a gente tem essa formalidade de chamar as pessoas por cargo, apesar que pastor eu chamo em qualquer lugar pelo cargo de pastor. Então eu chamei presbítero. E depois ele falou: não, rapaz, eu não sou presbítero. Eu fiquei sabendo, eu falei: não, eu não quis, não, rapaz, eu fugi. Aí eu falei que, rapaz, isso é novo, porque as pessoas correm atrás de carga, você fugiu, é louvável a sua ação. Porque as pessoas estão querendo carga a qualquer custo, principalmente dentro da Assembleia de Deus. Eu lembro que na Assembleia de Deus, irmãos, quando se separava cargo, as pessoas para cargo, e ficava ali, e alguém que está ali mais tempo não foi separado, aquilo era uma tristeza no coração dele. Parece ele tinha vontade de desviar, parece que é só o cargo. E isso não é só no Brasil. Esses dias para trás, na outra escola que eu dou aula, um rapaz ele faltou de aula, ele não falta. E as notas dele são excelentes. Aí eu fui mandei pela mensagem: ô profeta, você não apareceu, não anunciou? Ele, aí eu estou vendo um negócio aqui com o meu pastor, eu preciso conversar com ele, eu vou ter uma reunião. Se depois da reunião, dependendo da resposta que ele me der, eu não vou permanecer no curso. E a resposta era ser consagrado. Se ele não fosse consagrado, ele não havia necessidade dele estudar, porque ele foi estudar incentivado pelo pastor, que o pastor disse que é bom estudar para poder ser preparado para ser obreiro. Irmãos, quando eu fui fazer faculdade teológica, eu não tinha visão nenhuma de ser consagrado a nada. Que, inclusive, eu fui consagrado diácono quando eu ainda era solteiro, quando eu estava prestes a concluir meu curso. Era até uma coisa nova na Assembleia de Deus ser consagrado diácono solteiro, mas não tinha interesse em nada. Aí, com o tempo, passei a pregar, me separaram com o operador, depois consagrou diácono, e para mim ficou. E com um ano e um mês que eu era diácono, eu fui consagrado evangelista. Já recebi N propostas para ser consagrado a pastor, e eu sempre falo: não, tenha misericórdia de mim, não há necessidade nenhuma de eu ser pastor. E graças a Deus tem 26 anos que eu sou evangelista. Aí você fala assim: rapaz, tem gente que aceitou Jesus bem depois de você, já virou pastor. Eu falei: que Deus abençoe a vida dele. E que ele seja um bom pastor ainda. Sim, irmã, pode perguntar. Ai, Senhor, eu penso que hoje, é, eu acho que eles acham bonito ter o cargo, um presbítero ou um pastor, sendo que nem que ele não tem nem. Você vê que a pessoa não tem nem a vocação, ela não tem nem. Você fica assim, meu Deus, como assim? Como que um pastor consagra esse. Não é que eu. Mas quando você olha assim, você fala assim, meu Deus, como que consagrou a presbítero? Como assim, pastor? Eles Como? acham hoje é status. E a, Não estou dizendo, mas tem algum pastor aqui, eu não tem estou desmerecendo ninguém. também. Mas aqui na América, por exemplo, nós temos muitos obreiros que são consagrados simplesmente por causa de status. Eles querem aquilo ali para eles. E é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ter o cargo, mas temos que abraçar o encargo. E o encargo é pesado. Eu tenho um irmão na igreja que foi consagrado a presbítero. Eu morri. Aí eu pensei assim, meu Deus, será que ele sabe o que que. Aí eu fiquei sozinha, ele me debatendo, eu sozinha na hora do culto, tal, 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 e sozinha. Aí acabou, esperei acabar e tal, fui lá, falei, só irmão, parabéns pelo cargo, né, de presbítero. Mas você sabe que um presbítero faz a mesma coisa que um pastor faz? Ele falou, o quê? O quê, irmã? Sério? Ele nem sabe. Eu quase que eu morri. Eu falei, meu Deus. Ele nem sabe. O apóstolo Paulo fala o seguinte: quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, quem deseja ali, na verdade, ele estava falando de pessoas que queriam ser presbítero, que o episcopo quer dizer bispo. E bispo e presbítero é a mesma coisa. O único sentido que presbiterói tem a ver com a pessoa madura, não pessoa velha, madura. Mas é claro que uma pessoa madura naquela época era considerada acima de 30 anos. Então, isso era uma pessoa madura.
Então, o presbítero estava relacionado com a maturidade da pessoa. E o bispo, que é o episcopo, estava relacionado com o cuidado das almas. Então, o bispo era alguém que supervisionava almas e campo. Era como se fosse um pastor regional. Isso era um bispo. Então, as pessoas confundem. Almejar o episcopado, o apóstolo Paulo vai falar assim, é uma obra excelente. No versículo 1. Mas no versículo 2 ele vai e mostra. Mas para ser presbítero, tem que ser apto para ensinar, tem que ser marido de sua mulher, não pode ser dadavinho, não pode ser espancador, tem que trazer os seus filhos da rédea na presença do Senhor. Então ele traz um monte de requisitos morais e apenas um de habilidade, que é o ato de ensinar. Não estou entendendo? Então, nós vemos realmente que é uma responsabilidade muito grande. As pessoas vão por status, e eu já ouvi, não foi ninguém que falou comigo, não. Não aconteceu na outra igreja, não aconteceu na igreja que eu era no Brasil. Que na reunião de obreiro eles falaram que separou um nome de alguém para o presbitério pelo tempo de casa. Simplesmente pelo tempo de casa. E aqui na América, toda a vida eu congreguei na Assembleia de Deus. E numa Assembleia de Deus que eu congreguei, nós tínhamos lá um excelente diácono. O homem era muito bom como diácono. Aí o pastor quis, eu levantei, na época eu falei que eu não concordava, mas ele, na autoridade dele, levou ele ao presbitério. Ele estragou o diaconato do cara e o cara não conseguiu ser um bom presbítero. Estou falando sério, meu irmão. Ele era o melhor diácono da igreja. Aí ele ficou no púlpito, sem fazer nada. Nada, mas nada mesmo, porque ele não sabia fazer. De vez em quando ele tomava as rédeas lá e era como um diácono-chefe, fazia as coisas. E aí ele lembrava, eu sou presbítero, e voltava para o público. Como se um presbítero não pudesse fazer as coisas que um diácono faz. Esse dia teve festa na minha igreja, eu fiz trabalho de diácono, sendo evangelista. Cedi lugar para o povo sentar. O pastor falou, não, pastor, eu estou aqui de olho no senhor. Eu falei, eu estou igual o Salmo 123. Estou de olho, igual a serva de olho na mão da sua senhora, assim nós estamos de olho na mão de Deus. Eu estou de olho no senhor, para o senhor falar o que o senhor precisa, eu estou aqui. Nunca preocupei com isso. Eu passei VEC na igreja, como evangelista, isso não tirou nada de mim, é um serviço a Deus. Então, esse problema que ocorreu aqui, que causou um certo problema de divisão dentro de Jerusalém, que afetou o império, ocorre conosco. Essas disputas de cargo. Talvez você já ouviu alguém falar aquela frase, mas ele chegou depois de mim. E ele já chegou a esse cargo, e eu estou aqui até hoje. Bom, Deus, quando ele chama e acabou. Ele chama quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. E Deus pode mover de baixo para cima, de cima para baixo e colocar quem que ele quer no cargo. Eu conheço pessoas que, com pouco tempo que se viu o senhor, foi levantado como obreiro e é obreiro bom até hoje. E passou na frente de muitos. Mas é porque Deus chamou. Agora, se os irmãos observar o período neotestamentário, que chega esse período aqui, nós vamos ver uma coisa que acontecia ali que não era comum. João narra, e Lucas também, que existia 2 sumos sacerdotes, Caifás e Anás, no período neotestamentário. Começou com um sumo sacerdote Arão. Após ele morrer, entra Eleazar, seu filho. Após Eleazar morrer, entrou o filho de Eleazar e foi entrando até o período, como eu falei aqui na aula passada, que Abiatar foi o último sacerdote e entrou o sacerdote Zadok, que era da linhagem de Finéias, filho de do filho de Arão, e ali seguiu o sacerdócio até o período de Caifás e Anás. Caifás, através de nepotismo, colocou o seu genro no poder como sumo sacerdote e ele permaneceu como sumo sacerdote. E era somente um sumo sacerdote. Nós vemos uma quebra espiritual tão grande que passou a ter 2 sumos sacerdotes no período do Novo Testamento. Quebrando aquilo que Deus tinha feito no Novo Testamento. Agora, tudo por quê? Dinheiro. Os escribas eram comprados pelo Império Romano, os sacerdotes eram comprados pelo Império Romano, os saduceus, que boa parte deles eram sacerdotes, era comprado pelo Império Romano. Então, o sacerdote começou
a cair aqui e chegou devastado no período do Novo Testamento, que Jesus teve muito problema com os sacerdotes e com a liderança espiritual daquele povo naquele período. Tudo por quê? O interesse dos cargos. Então, essa brigaiada aqui teve perseguição no povo de Deus, e ele fala que também foi no final deste período que surge o culto rival dos samaritanos. Foi no período, se os irmãos observar, o samaritano, aquele povo que misturou na terra de Samaria, no Reino Norte, eles tiveram, como eu falei com os irmãos, um avivamento através do rei Josias, possivelmente Josias, ele ensina a lei, aquele povo, eles, alguns abraçou a lei, outros viveram dando ouvido à lei, mas sem preocupar com muita coisa. E os samaritanos que chegou no período de Esdras e Neemias, que quiseram ajudar na reconstrução do templo, eles tiveram um certo problema político com o povo de Israel nesse período. E ali eles construíram um próprio templo para eles, separaram os sacerdotes, e eles começaram o seu culto no Monte Gerizim. E para eles, Gerizim era muito sagrado, e para Israel era o Monte das Oliveiras, ou o local que estava o templo. Esses locais eram sagrados para o povo de Israel. O templo ficava próximo ao Val de Jaboque, o Val de Cedron, e perto do Val de Cedron, ali também tinha um monte que é chamado Monte do Getsemane, e para os judeus aquilo tudo era sagrado. Não sem problema, irmão, fica à vontade, que Deus abençoe, irmão, fica na paz do Senhor. Então, para eles aquilo era muito sagrado. Já para o samaritano, sagrado era o Monte Gerizim, era o local que eles ficaram, que pertencia a Samaria. E isso culminou em quê? Uma divisão de culto. O culto de Deus que era para chegar até o período, que era para chegar até as nações que estavam fora de Israel, eles romperam com o povo e continuaram com os seus cultos simplesmente entre os judeus, e houve a necessidade de um culto entre os samaritanos. E esse período de guerras entre os samaritanos e os judeus durou até o período de Cristo. Ele só acabou quando João vai em Samaria e há um grande avivamento em Samaria. O interessante é que João e Tiago, quando Jesus passou em Samaria, que ele não foi bem recebido, apesar que eles estavam falando de boca para fora, que eles não tinham poder para nada, mas eles chegaram até a falar com Jesus: se o Senhor quiser, a gente ora e cai fogo do céu e consome esse povo. Eles acharam que eles tinham o mesmo poder de Elias, mas é claro que eles não tinham nada. Ele vai, então ora então. Não tinha caído nenhuma brasa lá de cima. Mas Jesus perguntou para ele que espírito eles eram, que estava perturbado daquele tanto. Mas o mais interessante é que quando Filipe vai em Samaria, lá em Samaria que aconteceu a conversão de pessoas lá, as pessoas se converteram a Cristo, a igreja de Jerusalém enviou João para lá. Quando João chega em Samaria e ora, a Bíblia fala que fogo do Espírito Santo cai sobre Samaria. Aquele fogo que ele queria invocar sobre Samaria para consumir o povo foi o contrário, foi o fogo de Deus que trouxe batismo no meio daquele povo e encheu aquele povo samaritano. Então, hoje, irmãos, existe um pequeno número de judeus, de samaritanos no norte de Israel, talvez entre os 500 a 800 samaritanos. Há quem feche questão de 800, mais ou menos 800 samaritanos legítimos que residem ao norte de Israel. E ele vai mostrar aqui que o período grego, ele fala que, para nós terminarmos, começa com a entrada de Alexandre o Grande em Jerusalém, como nós falamos no ano 333, e durante o cerco de Tito, Alexandre solicitou ajuda para os judeus, que se recusaram por terem uma aliança com os persas e serem fiéis a esta aliança. Após destruir a cidade de Tiro, melhor dizendo, o general macedônico Alexandre o Grande, como eu falei, ele era da Macedônia, ele marchou contra Jerusalém, mas foi recebido com flores pelos sacerdotes. Ou seja, o sacerdote usou de uma forma estratégica, eles realmente não poderiam fazer aliança com os gregos, pelo fato que eles eram subalternos ao Império Medo-Persa e grato pelas coisas que o rei Ciro e o rei Dario haviam feito por eles, e eles não fizeram aliança com Alexandre o Grande. E quando Alexandre o Grande começa a conquistar terras e invade Jerusalém,
conforme está na profecia do capítulo 8 do livro de Daniel, que ele levantou o conto para o lado do Oriente, e ao lado do Oriente era o lado de Jerusalém. Ele entra e há uma estratégia do sacerdote, porque eles já não tinham mais como buscar Deus, então eles buscaram uma estratégia e recebeu ele com agrados e com presentes para que ele não destruísse Jerusalém. Ele vai mostrar que isso está narrado no livro de Flávio José. Como eu falei, se os irmãos não têm esse livro, seria bom os irmãos terem na sua biblioteca, é um livro muito bom em questão histórica. Ele vai mostrar aqui, ó, no outro parágrafo. Quando esse ilustre conquistador, Alexandre, tomou esta última cidade, que é a cidade de Gaza, ele avançou para Jerusalém. E o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia a cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grande perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu sacrifício. Deus apareceu em sonho na noite seguinte e disse-lhe que fizesse espalhar flores pela cidade, mandar abrir todas as portas e revestir de seus hábitos pontifais, com todos os notificadores, também assim revestido de todos os demais, vestidos de branco, ao encontro de Alexandre o Grande, sem nada temer do soberano, porque eles o protegiam. Isso aqui está no livro do Flávio José, irmão, isso aqui não está na Bíblia. Então, a questão de que ele recebeu um sonho parece não ser muito verdadeiro, porque parece que entramos em contradição se acreditarmos nisso. Se Deus não falou através de dom algum profético, se ele falou através de sonho com o sumo sacerdote, é uma manifestação profética. Então, parece haver uma certa contradição, mas isso aqui é uma narrativa de Flávio José, não uma narrativa bíblica, e tampouco aceito por muitos eruditos bíblicos. Mas a questão é, historicamente, ele foi recebido com honras, de maneira que houve uma aliança entre Alexandre o Grande e Jerusalém. Eles só tiveram problemas com o Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Para nós finalizarmos aqui na outra página, no primeiro parágrafo, para terminarmos a respeito da Grécia, fala assim, mas com a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., o Império Grego, que então abrangia a Grécia, o Egito e todo o Oriente Próximo, foi dividido entre os 4 seus principais generais. E aqui ele vai falar Ptolomeu, que ele ficou com a parte do Egito, e foi fundada a dinastia Ptolomaica. A região da Síria, que abrangia Israel, foi sob o domínio de Seleuco, e iniciando a dinastia Seleucida. Ptolomeu e Seleucido, eles tiveram muitas guerras. O pastor não colocou os outros aqui, mas tem Lisímaco e Cassandro, que são os outros 2 generais. Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, se você quiser anotar. Lisímaco, ele ficou com a parte da Trácia e parte da Ásia, e Cassandro com a Macedônia e a Grécia, ou seja, ali na sede principal, ele ficou subjugando. Mas o império dividiu-se esses 4 reis, na verdade, não foi 4 províncias. Conforme Daniel, capítulo 11, versículo 4, fala que após esse grande rei morrer, o seu reino não passará para a sua posteridade, mas será dividido entre os seus. E no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, o Império Macedônio Grego, o Império de Alexandre o Grande, ele é representado por um leopardo com 4 cabeças e com asas sobre as costas, mostrando que o leopardo é um dos animais mais velozes que existe entre os felinos. Eu não sei se ele é o mais veloz, mas ele é muito veloz. E com 4 asas nas costas, então ele não tocaria o chão. E conforme no capítulo 8 que eu falei com os irmãos, existe um bode que representando o Império Macedônio Grego, com um chifre grande na testa, que era Alexandre o Grande, que ele também via voando, ele não tocava o chão, mostrando a rapidez de conquista de Alexandre o Grande em conquistar o mundo antigo. Segundo os historiadores, com 12 anos de luta, ele conquistou todo o mundo antigo e helenizou todo o mundo antigo, deixando que a língua do seu povo dominasse o mundo antigo e toda a cultura, a ponto que até as promiscuidades de Alexandre o Grande, ou melhor, do Império Grego, predominou no Império Romano durante o período
intertestamentário e o período do Novo Testamento. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, aquelas condenações que ele invoca no livro de Gênesis em relação a Sodoma e Gomorra eram as mesmas coisas que estavam sendo vividas no Império Romano. Ele não escreveu aqui à toa. Ele escreveu porque a pederastia, a promiscuidade sexual era muito grande no Império Romano entre os imperadores. Existe um livro de Suetônio, um escritor romano, chamado A Vida dos 12 Césares. Esse livro trata da vida de 12 imperadores principais do Império Romano, cuja dos 12, 10 eram homossexuais. Isso é para os irmãos terem noção de como eram as coisas entre o Império Romano e a cultura grega que foi herança do Império Grego para o Império Romano. Então, esses 4 generais, irmãos, que foram divididos, está profetizado no capítulo 11 e no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. As 4 cabeças lá do leopardo simbolizam os quatro generais que iriam dominar após a morte de Alexandre o Grande, que são esses: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Na próxima aula, nós falaremos a respeito do império, do período egípcio, que ocorreu, o período sírio e o período do Império dos Macabeus e o período do Império Romano. Nós vamos terminar nossa aula nesse momento. Que Deus em Cristo esteja abençoando os irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor e logo após os irmãos tenham liberdade de se ausentar da sala. Hein? Soberano Pai, Deus glorioso, Tu és tremendo, ó Pai. Tu és maravilhoso, o Senhor é o Deus que guia e que guiou a história do Teu povo. Deus, faz de novo, ó Pai, guia a história do Teu povo nessa terra, traga temor, ó Pai, em nossos corações, desperta num avivamento espiritual, ó Pai, avivamento da Tua palavra. Levanta, ó Deus, homens e mulheres, ó Pai, que realmente têm temor do Senhor, que abraçaram a cruz de Cristo e que anunciam o verdadeiro evangelho. Desperta o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, ó Pai, os alunos do IBAD, seja do bacharel, do médio, do básico, que o Senhor esteja guardando e levantando, ó Pai, como profetas e profetisas, que anuncia a verdade da palavra do Senhor. Seja com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, todos tenham uma excelente noite e um maravilhoso resto de semana.